Olá, mais uma vez trazendo informações sobre esse complicado e conturbado universo das decisões judiciais. E a pauta da vez ainda é a surpreendente situação do Banco Master junto ao BRB e ao STF. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilha, manda para os amigos, dá um joinha, se inscreva no nosso canal YouTube, para que a gente consiga levar essa ideia para mais pessoas. Eu sou Cláudio Avelar, policial federal, advogado, com atuação em todo o território nacional, mas nosso escritório é sediado em Brasília. E o que vocês acham do que tem acontecido no STF? Coisas incríveis, né? As últimas decisões são surpreendentes, que envolvem direta e indiretamente o Banco Master. Mas vamos lá, vamos fazer uma rememoração. O Banco Master aqui em Brasília estava negociado pelo BRB. O BRB estava vendendo 25%, soubemos agora, matéria do fim de semana, que estava vendendo teria vendido 25% dos seus ativos para o Banco Master, que isso foi feito uma negociata, não sei, através de pessoas, de empresários locais, da construção civil, do mundo do sistema financeiro, que eles compraram essas cotas e depois repassaram para o Banco Master. Parece que antes eles estariam dizendo que foram apenas intermediadores, mas as investigações vão dizer qual foi a real participação, se eles foram laranjas ou o que foi, né? Eu tenho que dizer, ninguém resiste a uma investigação bem feita. Eu falo como policial de carreira, depois de 30 longos e exclusivos anos dedicados ao serviço público, às investigações em relação ao crime organizado. Ninguém resiste quando a Polícia Federal investiga e investiga bem feito, isenta, sem favorecimentos, sem alas, sem negócios que favoreçam A ou B. Parece que no caso do Banco Master a coisa vai feder mais ainda. O Banco Master comprando cotas do Banco de Brasília, que é um banco que pertence ao cidadão brasiliense, um patrimônio da cidade. E agora a companhia imobiliária, o banco, vai vender imóveis, inclusive a sede administrativa, onde funcionou a sede administrativa do GDF, do governo do Distrito Federal, para poder pagar esse rombo, que ninguém sabe ainda até onde vai, né? Sabemos que o Banco Master já causou prejuízo de mais de 50 bilhões para o mercado financeiro e vão pagar, o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar uma boa parte desse prejuízo. Que loucura, né? Mas o que o STF tem a ver com isso? Boa pergunta, né? Eu não consegui responder ainda. Juridicamente, o que o STF tem a ver com isso? Por que o STF está envolvido? Por que o STF presidia a investigação? Qualquer investigação tem que ser tocada, presidida, efetivada pela polícia, pelo Ministério Público, não pelo juiz que vai julgar. Mas assim foi. O STF presidia a investigação, que preside até hoje. O ministro relator Dias Toffoli, meio confusão, ele meio confundia com a polícia, decidiu o que a polícia ia fazer, dando ordem para a polícia, de certa forma ferindo a independência dos poderes, dizendo como a polícia ia investigar, dizendo quem eram os peritos que iam fazer a perícia no material apreendido, dizendo onde o material apreendido ia ficar, e era no STF. Eu não sei se ia ficar no STF para ser controlado, ou não sei qual o motivo. Mas não era para ficar ali. Material para ser periciado tem que ser periciado na instalação da polícia, onde detém os equipamentos, os softwares, os materiais adequados, o pessoal capacitado. E não é um juiz, quem quer que seja, primeira, segunda, terceira instância, STF, que vai dizer qual é o perito que vai fazer a perícia. É o próprio sistema do serviço policial, né? É o Instituto Nacional de Criminalística que vai dizer quem é o perito responsável para fazer aquele tipo de perícia, pela sua qualificação, pela sua especialização, pela sua disponibilidade para fazer aquilo àquele tempo. É o perito da vez, não é o juiz que vai decidir, porque a perícia tem que ser completamente independente. Há alguns que defendem a tese que a perícia policial tem que ser fora da polícia, um outro órgão, uma parte independente, para evitar esses desmandos. Bom, aí o ministro, surpreendentemente, ele é protegido pelos seus pares, que numa decisão coletiva, unânime, corporativa, não deixa de ser, decidiu que o ministro estava certo em todas as suas decisões, que não havia por que alegar suspeição, nem tampouco retirá-lo.
que todas as decisões do ministro, todas elas, lembra que ele viajou para assistir a Libertadores, a final da Libertadores, onde o Palmeiras estava disputando, foi lá para assistir a final da Libertadores no jato do advogado do Banco Master, me parece. Como pode? E a isenção? Eu, enquanto policial, eu não podia andar em más companhias, porque eu estava ferindo a lei. Eu não podia me relacionar, sair, frequentar casa, bar, qualquer lugar com uma pessoa que tivesse suspeita de que cometesse um crime. Imagina o Master. O camarada parece que deu, por conta das ações do Banco Master, 51 bilhões de prejuízo para o Brasil, para o sistema financeiro, que alguém vai pagar essa conta. Os bancos não vão pagar nada. O dinheiro do banco é dinheiro de correntista. Vai subir tarifa, o governo vai ajudar, alguém vai pagar essa conta. Bom, aí, como o ministro Toffoli não era suspeito, se ele viajou no avião, se o Banco Master ou suas afiliadas ou seus diretores compraram parte do hotel que era dele, da família dele. Tem outra confusão, eu assisti uma reportagem na Rede Globo que foi atrás dos sócios do Hotel Taiá, irmãos do ministro Toffoli. Chegaram na casa de um dos irmãos, a esposa atendeu, dizendo, não, meu marido nunca foi sócio de nada, não sei de nada, minha casa é pobre, realmente é uma casa humilde. Então, o que era aquilo ali? Como é que um cara pobre, humilde, ia ser proprietário de um hotel, um resort de custos caríssimos, e que as pessoas dizem até que era do ministro Toffoli? Então, o que está acontecendo ali? Quem vai dizer isso é a investigação, porque a princípio pode parecer para muita gente uma grande laranjada. Um tomando conta da coisa do outro para disfarçar. Isso não é meu, isso não me pertence. E juridicamente pode ser crime, tá? Outros crimes. Falsidade ideológica, falsidade material e outras coisas, e tantas outras coisas mais, além da lavagem do dinheiro, que é crime. Enriquecimento ilícito é crime. O salário, teto do serviço público é o salário do ministro. Não é pouco, não, mas é somente R$46 mil. Então não dá para fazer patrimônio milionário, o que pese os penduricalhos. Aí tem uma outra advogada milionária que já ganhou 129 milhões, eu não sei o que ela fez, alguns dizem que não fez nada ainda, por acaso é esposa do ministro. R$129 para fazer o quê? Será que tem algum tipo de favorecimento? Essas questões vão ter que ser respondidas. E o ministro disse que não tinha o menor problema fazer isso, fazer aquilo, se defendendo. Não tem problema para ele. Mas e para os demais mortais do Brasil teriam condenados? Vamos voltar para o 8 de janeiro? O pessoal que foi condenado por pintar a estátua ganhando 17 anos de prisão. E o outro que desviou 51 bilhões, deu fraude, prejuízo, não fez nada? Ele está solto. Porque, preventivamente, muita gente foi presa por conta dos atos tidos como antidemocráticos. Muita gente está presa, com atos pequenos. Temos que pagar pelos crimes que praticamos. Claro, cada um paga pela sua exata cota de responsabilidade, com a conduta individualizada, que até hoje não foi. O Master está solto, colocou a tornozeleira e está andando para cima e para baixo. Então, tem 2 pesos, 2 medidas? Não pode. Então, o colegiado do Supremo entendeu que estava tudo certo que o Toffoli fez, nomeia por sorteio outro ministro, o ministro André Mendonça, que está mudando tudo que o Toffoli fez. Se estava certo, por que mudou? Protegeu por quê? Para se blindarem todos? Fico muito triste. Se tivesse sido isso, tipo assim, então todo mundo sabe que está errado, mas vamos dizer que está certo, para não ficar mal para nós todos, para a gente não se punir, não ser punido no futuro. Então, eles estão se blindando alguém a um par. Isso não pode. Eu sempre elogiei a Corregedoria da Polícia Federal, porque, apesar de injusta muitas vezes, ela era dura. Doa quem doer, corta na própria carne, não tinha essa de favorecimento, corporativismo, protecionismo, é bandido, não é bandido, ele vai provar essa inocência. Enquanto presidia os sindicatos policiais federais, eu nunca reclamei da Corregedoria, discordei muitas vezes. Fui em cima, viramos jogo na justiça, fizemos várias coisas. Desculpa. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas não podem ser blindadas antes de um julgamento. Julgamento justo, mas não pode proteger um ou outro. Então, uma série de coisas tem acontecido de forma estranha, que ninguém diz o que é. Juridicamente, eu não consigo entender como que um juiz que é intimamente envolvido nessa situação, ele não é suspeito, ele não alega a suspeição.
Aí vem a Polícia Federal dizendo, não, o ministro tem que alegar, tem que ser afastado. Tem outro detalhe estranho, parece uma influência política, porque quem vai dizer que está certo ou errado, que o juiz é suspeito ou não, são as partes. E as partes, a Polícia Federal não é parte. A Polícia Federal apenas existe para formar prova. Consta probatório, instaura inquérito policial para indicar autoria e materialidade. Não pode dizer que o juiz é suspeito ou não é suspeito. Para mim, é suspeito. Mas quem tem que alegar essa suspeição são as partes, ou seja, o forcário e aqueles que estão sendo investigados, ou o Ministério Público. O Ministério Público parece que não sei onde que está. Parece que não viu nada acontecendo, não viu nada de errado nas ações de ministro Toffoli e do ministro Moraes. Deve ter cada dia aumenta os pedidos de impeachment. E o Senado também não faz nada. Então quem vai fazer alguma coisa? Aonde vamos parar? O fato é, esse Banco Master está causando uma surpresa. Eu assisti outro dia em uma audiência, o presidente do Tribunal de Contas do DF, Manuel Andrade, pessoa séria, dizendo assim, sobre o escândalo do Banco Master. É tenebroso, isso aí é tenebroso, temos que investigar a fundo para saber o que está acontecendo. Realmente, tenebroso, fantasmagórico, que não vai pegar essa ideia de que não sei quem fez. Então, vamos ficar atentos, vamos acompanhando e vamos trazendo novas notícias sobre o caso. Uma avaliação neutra. Eu posso fazer avaliação, né? Sou advogado, contraditório, é meu lema, não concordo, vou contradizer e vou buscar a real verdade dos fatos. É isso. Mais uma vez, quem gostou, curte, compartilha, manda para os amigos.